Beleza, pessoal? Voltando aqui. Agora a gente vai mencionar, né? Como a gente viu nos últimos vídeos, né? As formas que a gente pode declarar uma variável, né? No caso agora, né? Uma variável que seja uma lista. Eu não mencionei antes, né? Mas as listas aqui também podem ser chamadas de arrays. Então, podem ter um desses dois nomes, né? Então, se alguém falar, eu fiz uma lista, eu fiz um array, no caso, né? As duas são a mesma coisa. Beleza, né? Se a gente colocar aqui o mouse em cima da nossa lista de amigos, né? Ele já vai dar aqui, né, a tipagem, né, dessa variável, que é uma lista. Aí ele tem aqui as setinhas, né, que a gente vai ver mais para frente o que elas significam, mas por agora não tem necessidade. E dentro dela, né, seria o valor, que são, né, o tipo do valor, que são os itens dentro dessa lista. No caso, né, como a gente fez uma lista de amigos, passando ali as strings, né, com cada nome dos meus amigos, aí aqui é uma lista de string. Porém, se a gente copiasse ela aqui, vamos descer aqui, colocar ela aqui, vamos nomear só para a lista agora e deixar minha lista vazia, né? Então, a partir do momento que eu faço isso aqui, né, eu só deixo os colchetes e não tenho nenhum valor, ela se torna uma lista vazia. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, pode ver, né, que ela é uma lista de dinâmico, né? Aqui a tipagem dela é a lista de dynamic. Por quê? Porque eu não inicializei essa lista ainda, né? Então, se por exemplo, se eu passasse um aqui e colocasse o mouse de novo, já trocou, né? Agora é uma lista que foi tipada de inteiro. Aí beleza, né? Pra gente não ter esse problema da nossa lista ser dinâmica, né? Sem a gente inicializar ela com algum valor, a gente pode fazer aqui, ó, final, lista, final na verdade, números da sorte. E aqui a gente não vai passar ainda, né? Mas a gente pode tipar ela, vamos falar aqui que ela é uma list, e vai ser uma lista de inteiros, né? Que vai ser os meus números da sorte. Aí pode ver, ó, que se a gente colocar o mouse em cima, né, mesmo sem ter atribuído um valor a ela, já vai estar constando aqui. Então, se agora eu tentar fazer isso aqui, por exemplo, vamos pegar aqui números da sorte, passar ali, né, array, 1, 2, 3, não é, os números da sorte tem que ser 13, 7, 24, e colocar aqui, ó, a gente consegue normalmente, né, e se a gente não inicializar ela, vamos, ó, mouse em cima, lista de inteiros, a gente vai tirar, né, a atribuição, né, não vamos inicializar ela, colocar o mouse em cima de novo, continua sendo, né, uma lista de inteiros. Aí a gente pode fazer dessa forma, né, com o final aqui, ou poderia ser const também, não tem problema. Aí no caso a gente teria que inicializar, né, se fosse const, só para não dar aquele erro ali. Então já poderia fazer dessa forma também. Vamos colocar aqui const. Aí que seria final. Pode ser dessa forma aqui. Ou, né, poderia ser só uma variável normal, né, que no caso podem ser alterados esses valores. Então a gente pode fazer dessa forma aqui, ó, números da sorte, variáveis. Então, né, a gente tem essas três formas, né, de representar ali também. Ou a gente pode fazer também dessa forma aqui, ó, sem usar o list e passar aqui, a gente pode fazer aquela uma var. Vamos colocar aqui grupo de amigos. Grupo de amigos não, vamos colocar aqui. Deixa eu pensar. Matérias, né? Matérias de estudo ali. A gente pode abri-la aqui e tipar ela aqui, ó, logo atrás do nosso colchete, né? E a gente fala ali que vai ser de string, uma lista de strings. Se a gente fechar aqui, né, com o ponto e vírgula, colocar o mouse em cima, ela ainda, né, continua sendo uma lista de strings. Então ela pode ser tanto dessa forma aqui, né, ou lista de matérias, ou dessa forma, vou colocar aqui, dessa forma aqui, né. Tanto aqui logo atrás, né, dos nossos colchetes, ou sem passar o var, né, passando dessa forma aqui, também funciona, né? É a mesma coisa. Se a gente colocar o mouse em cima aqui, é a mesma coisa. A única diferença, né, é que quando a gente escreve a variável assim, não tem necessidade, né, da gente colocar que ela é uma var, né? Que ele já subentende que vai ser um valor ali que varia. Tanto é que se eu fizer aqui, ó, matérias, tentar adicionar uma nova lista, ele aceita. E se eu pegar aqui, lista de matérias, e tentar adicionar uma nova lista, ele aceita também, né? Porque nenhuma das duas são final, né? Ou constantes que já foram inicializadas. Então, se a gente, por exemplo, trocasse aqui para const, já não ia rolar, porque já foi um valor ali que foi assinado. Então, essas são as formas, né, que a gente tem aqui. Vamos colocar aqui const e final. A forma ali que a gente tem que passar de const e final.
Aqui seria passando normalmente, né? Vamos colocar aqui normalmente. Deixando bem explícito ali, né? Que seria uma lista com o tipo aqui. E aqui, né, seria assim a gente colocar, né, bem explícito aqui dessa forma. Seria só passando var e tipando antes dos colchetes. Então aqui, né, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. São as formas, né, que a gente pode tipar aqui na nossa lista. E caso a gente não passe nenhuma dessas formas aqui, né, ela vai ser uma dinâmica, né. Caso não for tipada e nem inicializada, ficará tipada como dinâmica, né? Dynamic ali. No caso, né, ela aceita qualquer valor. Então é isso, pessoal. Mais um ponto, né? Só para relembrar aqui, né? Continuando aqui falando anteriormente do assunto ali do tamanho da lista, né? A gente pode lembrar que tamanho da lista pode ser a quantidade, né? Significa que é a quantidade de itens que eu tenho dentro dessa lista. E a quantidade de itens, né, não necessariamente indica a posição. Então foi o que a gente viu ali, né, que, por exemplo, eu posso ter uma lista, né, com a quantidade de 4 itens, né, dentro dela. No caso aqui, né, tenho ali os 4 amigos. Porém, a posição, né, é diferente. A posição é sempre, né, o tamanho da lista ali menos 1. No caso ali, se a gente fosse pegar o final dela, né. Então a posição sempre começa pelo 0. Então, se a gente tiver uma lista de 10 itens, e ela começa sempre pela posição 0. Então, se eu quiser pegar o último item dessa lista, é o comprimento dela, né? No caso, ele seria 10 menos 1, né? Já que a gente sempre começa pelo 0 em posição. Então, né? Se a gente quiser pegar o último item da lista, né? A posição dele é o tamanho da lista menos 1. Isso aí vai ser sempre assim. Então, lembrar, né? Que vamos dar um enter aqui. A quantidade é diferente, né? É diferente de posição. Então, sempre deixar isso bem claro, né? E o tamanho, né, barra quantidade, vamos colocar aqui tamanho também. Tamanho barra quantidade é diferente da posição daquele item na lista. Então, aqui relembrando, tenho 4 itens, né? Então, no caso, eu tenho 4 itens de quantidade, né? A quantidade de 4 itens dentro da minha lista. Porém, a posição, né, sempre começa de 0. Então, 0, 1, 2 e 3. E posição, né, também pode ser chamado de index, ali passando para o inglês, né? Então, se vocês ouvirem qual que é o index do valor Marcos, né, dentro dessa lista. Então, né, ele seria a posição 1, ou seja, index 1. Então, sempre lembrar disso, qualidade ou tamanho é diferente de posição, né, ou index quando a gente está falando, né, está se tratando de listas. Por esse vídeo é isso. Quem curtiu aí, deixa o like. Quem não curtiu, deixa o dislike. Tem algum ponto de melhora aí, só comentar. E falou, rapaziada.